pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, vem neste Ouve também? Tá pelo Zoom? Pelo Zoom. Já pelo Zoom. Qual? Pela Facebook não? Não. Ah, Tem que ser pelo Zoom. Você instalou? não instalei. Instala lá. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra Eu não tô perguntando. Nem saiu, chegou na lista. Então, avisa no meio, tá no último dia. casa é sua casa, nós deixamos pra você, Jesus. Olha, não. Nem se eu tivesse. Olha, você tá bufando também. Oh, deu? Oi? Deu? Porque não chegou nada dele. Sim. A carta disse que chegou no dela e eu abri o meu e não tinha nada. Mas o meu tem que abrir aqui. O meu tá no iPad. Nós abrimos no iPad do Marcelo ontem. Me tirou do jardim. Você viu? A Maitê? Humildade com Deus mandou beijo. Mandou beijo, depois beijo, Maitê. merece tudo que eu tenho. É. Em troca do amor eu falharia. Pelo mensagem, ele falou que é pelo mensagem. WhatsApp. Falou que Ele tá dando. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Queridos, nós estamos só resolvendo alguns probleminhas.
And Kings Kids. Aí. Tá bom. Dá para ouvir o áudio aí? Alô, alô. Eu consegui abrir. De novo. Então, se nós estamos já quase terminando aqui, vamos já começar, então. Mas nós temos... Seria bom se vocês pudessem pegar o link que foi enviado para vocês e enviar para outros irmãos da igreja, para eles poderem... Ó,
Estão conseguindo ouvir as pessoas que estão conectadas? Não, assim. Legal. Ok. Querido, então vamos começar, né? Orar. Quero pedir que Deus esteja nos abençoando. Tempo. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, Senhor. Queremos te agradecer porque, acima de tudo, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, principalmente na vida daqueles que te amam e têm consciência que os teus planos para nós são melhores do que os nossos. Teus pensamentos são maiores que os nossos. Senhor, tudo o que o Senhor tem para nós é melhor do que os nossos próprios planos que nós fazemos. Então, nós queremos ter essa consciência como o corpo de Cristo, entendendo que nossas mãos, a nossa vida está nas mãos do Senhor, que o Senhor as conduz da melhor forma para o nosso benefício como filhos do Senhor, como igreja do Senhor, como noiva do Senhor. Então, nós te agradecemos por essa tarde, pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos para estudarmos juntos a tua palavra e assim crescermos como família, crescermos como igreja, crescermos, Senhor, como teu povo, trazendo o reino dos céus aqui na terra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer, por tudo que o Senhor vai ensinar. Nós clamamos para o teu Espírito Santo, seja Senhor soberano sobre a nossa vida. Que Ele nos guie em todo esse tempo, agora nos dando discernimento, entendimento da tua palavra e, acima de tudo, Senhor, nos ajudando a ver aquilo que nós não conseguimos ver nas nossas vidas, aquilo que precisamos mudar, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, pedimos a tua bondade, a tua misericórdia sobre nós, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Querido, uma coisa que nós temos que saber, com certeza, nesse tempo é que é um tempo diferente. Nós estamos vivendo um tempo diferente, né? Como igreja, nós temos que ter essa consciência que talvez esse de nos conectar, nem que seja dessa forma, nos conectar como povo de Deus, nem que seja dessa forma. E graças a Deus que Deus está dando essa ferramenta onde nós podemos ser ativos, né? Podemos conversar uns com os outros e poder desenvolver aquilo que Deus quer para a gente. Essa máscara que eu estou sozinho, basicamente, aqui, né? Nesse lugar. Aí os irmãos já podem ver a minha beleza completa, né? O rosto e tudo mais. É muito bom ver vocês sorrindo do outro lado. E depois que eu terminar esse estudo, essa parte do estudo, porque esse estudo vão ser dados em 4 partes diferentes. Vocês, se quiserem, podem fazer pergunta ou podem mandar para o nosso WhatsApp aqui, né? E a gente vai, na próxima, tentar responder, tá bom? Mas outra coisa que você tem que saber é que esse estudo foi preparado para nós darmos ele no acampamento de adolescente que nós teríamos, seria esse mês, né, pastor? Seria agora, maio, né? Seria em maio. Acampamento onde reuníamos crianças, adolescentes, nós estamos ainda nos adaptando tudo isso aqui. Então, por causa dessa situação agora, nós não conseguimos esse estudo, mas foi feito para esse momento, para que nós pudéssemos juntos, podermos entender o que eu vou falar aqui. E eu vejo debaixo da oração para a gente poder entender o momento que nós estamos passando como igreja, no mundo todo, não é só aqui no Japão, ou no Brasil, ou só na África do Sul, de onde nós viemos, não. O áudio dele está cortado ali, estão dizendo.
Está picando, ele está dizendo. Está indo som alternado assim. Obrigado pela resposta, irmão. A gente precisa realmente ter esse feedback aí de vocês para podermos melhorar aqui, né? Tá bom já? Como? Em algum lugar. Então, já estamos resolvendo isso. E eu tenho certeza que cada reunião a gente vai melhorar mais e mais nossa comunicação, né? Eu fiquei muito feliz ontem quando vi as pessoas participando de longe, né? Poder compartilhar, mostrar alguma coisa. Eu fiquei muito feliz com isso. Mais perto do microfone. Ok. Aqui. Então, vamos lá, queridos. Vamos ao que interessa, né? Nós vamos falar sobre identidade, propósito e destino. Esse é o tema do nosso estudo. Identidade, propósito e destinos. Nós temos visto, né? Nós trabalhamos já, eu e minha esposa, trabalhamos há mais de 30 anos com King's Kids, quando antes nem era o nome King's Kids, se chamava Escola de Férias com Propósito, Escola com Propósito, ou alguma coisa assim. Vocês veem que faz tempo que eu já até esqueci um pouco o nome, mas era Férias com Propósito, onde nós reuníamos um número muito grande de jovens e adolescentes, e aí nós passávamos basicamente um mês com essas pessoas, são 15 dias de trabalho teórico com eles, e 15 dias nós saímos para evangelizar em qualquer lugar que Deus colocasse no nosso coração. E nós temos visto, assim, com o passar do tempo, que nós temos sido vítima, como geração, como indivíduo, de várias influências da sociedade. Então, eu sofri na minha influência, na minha juventude, certas influências da sociedade, mas não me afetaram tanto quanto essa nova geração tem sido afetada por causa do meio de comunicação, principalmente porque você vê basicamente um jovem não é 24 horas no celular, porque os pais não deixam, mas muito tempo no celular, nas mídias e tal. Então, as influências vêm de várias partes. Então, nós também temos visto isso acontecer, nós temos percebido que essa coisa tem acontecido. Então, isso tem causado um grande distúrbio nessa nova geração, né? E não é diferente, talvez eu vou dizer, não, mas eu passei por situações como essas e tal, e eu não sou assim. Tem uns que passam por isso e conseguem não sofrer nenhum dano com a situação, mas outros não, né? E a gente precisa trabalhar em cima disso. E nós vamos, então, ver, durante esse estudo que nós vamos dar aqui, vamos falar sobre isso, sobre a nossa identidade e o nosso propósito e o nosso destino. Porque o nosso propósito e o nosso destino estão diretamente ligados à nossa identidade. Então, a gente vai entender um pouco o que é identidade, como isso funciona, como isso se forma, mas a gente vai entender bem no contexto bíblico, para que nós possamos nos ajudar. Então, eu queria que os irmãos estão passando os slides aí. O primeiro slide fala identidade, propósito e destino. Já está aí, né, pastor? Você vai colocar na tela daqui a pouquinho, vocês vão ver aí. Então, talvez eu vou sumir um pouco e vai ficar os slides. Eu não sei como é que funciona nesse novo sistema. Nós estamos aprendendo, irmãos, então vamos ter paciência. Se alguém já sabe como funciona, por favor, venha. O slide está lá. Eles estão vendo o slide assim, estão me apontando. Vocês estão vendo o slide, está ótimo aí, né? Então, no slide está escrito identidade e propósito, identidade, propósito e destino. Ok, isso aqui vai ser... Ok, isso vai ser nós vamos ter um tempo de conversarmos sobre isso aqui, né? Aqui vamos
falar um pouco sobre isso aqui, então tem que prestar bem atenção. Ok, no segundo slide que tem um versículo bíblico que é de Mateus 28, está ali o slide aparecendo, né? Porque nós temos que, a Bíblia fala assim, para nós olharmos para Jesus, que ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é o nosso exemplo maior. Paulo fala para nós não olharmos para homens, para modelos de homem nenhum, nem dos melhores profetas que já tiveram, ele não fala, ele fala para nós olharmos para Jesus, colocarmos os olhos postos em Jesus, que ele é o nosso maior exemplo, ponto, né? Quando nós começamos a olhar para os homens, a gente vai começar a ver falha, e graças a Deus que na Bíblia, na palavra de Deus, mostra que esses grandes homens tiveram suas falhas, mas eles se levantaram, se converteram a Jesus, confessaram seus pecados, foram curados, e eles são um exemplo para nós hoje. Mas o nosso exemplo maior sobre isso é Jesus. E na identidade, vamos estudar sobre isso. Então, esse versículo, ele fala assim, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Nesse slide, nesse texto, esse versículo expressa a identidade e o propósito de Jesus. Você pode ver aí, né? Quando ele fala assim, tal como o Filho do Homem. Então, eu estou dizendo, quem era Jesus? Porque a nossa identidade tem tudo a ver com quem nós somos. Quem era Jesus? A gente vai estudar mais profundo isso, mas Jesus era filho do homem, e nós sabemos que esse filho do homem quer dizer que ele era filho de Deus, ele sabia exatamente quem ele era. Ele sabia quem era seu pai, sabia que era sua mãe, sabia de onde ele veio, porque diz assim, porque ele não veio, quer dizer, ele veio de algum lugar. E ele tinha convicção de onde ele veio, Jesus não tinha dúvida nenhuma de onde ele veio. Então, ele sabia quem era o pai e mãe, ele sabia de onde veio. Aí fala assim, ele veio para servir. Jesus, ele veio para servir. Então, ele já tem um propósito. Ele veio para servir. É lógico que Jesus serviu de muitas formas, de muitos meios ele serviu. Mas aqui está dizendo, então, a identidade dele e o propósito de Jesus. Nós vamos ver tudo isso muito mais profundo depois. E ele veio com um destino, ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para isso. Esse versículo fala basicamente toda a identidade de Jesus, mas nós vamos ver muito mais sobre isso, tá? Porque é importante que a gente entenda isso. Jesus, ele sabia de onde ele veio, ele sabia quem era o pai dele, sabia quem era a mãe dele, ou seja, ele sabia exatamente de onde ele veio. Ele teve outras características que nós vamos estudar daqui a pouco. Ele veio com o propósito de servir a humanidade, né? E ele veio também com o destino de ser aquele que ia resgatar a muitos. Então, fica bem firme na nossa mente, porque isso expressa tudo isso, né? A nossa identidade está ligada diretamente ao nosso propósito de vida e ao nosso destino. Todos nós temos isso. Todos nós temos isso. Eu queria que o pastor postasse o filme que rapidinho que tem aí. Eu tenho um filme, eu quero que os irmãos prestem atenção nesse filme, que você vai ver isso. Você vai ver de onde veio, propósito e destino. Aí nós vamos conversar mais. Estão vendo o vídeo aí? Agora que ele vai botar lá, peraí. Pai, acorda! Pai! Peraí, irmão, que não vai já funcionar. O seu filho acordou. Pai, acorda! Pai! Pai! O seu filho acordou. Mas antes do sol nascer, ele é seu filho. Vamos, pai! Anda! Você disse que eu ia patrulhar com você hoje. E o hoje já começou. Você prometeu. Acordou? Vamos nessa! Vamos nessa. O que primeiro? Dar ordens para caçada? Perseguir intrusos malignos? Pai, tá indo pro lado errado.
posso subir aqui. Olhe, Simba. Tudo que o sol toca é o nosso reino. Você governa tudo isso? Sim, mas o tempo de um rei governar nasce e se põe, como o sol. Um dia, Simba, o sol vai se pôr no meu reinado e nascerá no seu como um novo rei. Tudo isso pertencerá a mim? Não pertencerá a ninguém, mas será seu dever proteger. Uma grande responsabilidade. Tudo isso que o sol toca. Aquelas árvores, e o olho d'água, e aquela montanha, e aquele lugar escuro lá. Você jamais deve ir lá, Simba. Mas um rei não pode ir aonde quiser? Ter qualquer coisa? Filho, enquanto os outros só querem ter, um verdadeiro rei se preocupa em oferecer. Né? Então, não sei se vocês viram esse filme do Rei Leão. Eu, pelo menos, eu vi esse filme e gostei muito. Acho que eu vi várias vezes, não sei nem quantas, né? Mas eu gostei muito dessa parte do filme porque se expressa exatamente isso, né? Todas as pessoas que nascem, ele nasce com um propósito e destino, e aí esse rei, né, que tinha uma grande responsabilidade, ele está ensinando o filho dele qual vai ser o destino dele quando ele crescer. E é mais ou menos isso que nós precisamos aprender que funciona no reino de Deus. É mais ou menos isso que é a nossa responsabilidade como pais e como filhos saber. Porque aí fala assim, né, que a maior tarefa de um rei é servir o seu povo. Um rei não foi colocado lá. A Bíblia fala isso, né, que um governante ele não foi colocado lá para ser servido, mas ele foi colocado lá para servir seu povo. Se você vê hoje, por exemplo, nas catástrofes que estão acontecendo, todos os governantes estão sendo super cobrados. Por quê? Porque ele é o servo que deveria servir o seu povo e ajudar o seu povo. Então, essa é uma tarefa de ser rei, de ser um rei ou de ser alguém que vai servir o seu povo. E Jesus, ele veio, como ele está dizendo assim, eu vim para servir. Tem muito paralelo entre essa história do Rei Leão e Jesus, né? Ele veio para servir o seu povo. E ele foi isso que a palavra de Deus diz. Um verdadeiro rei, ele não tem vergonha de dizer eu sou um servo, né? Eu sou um servo do povo. Ele não tem vergonha de dizer isso. Talvez muitos dizem isso, mas na hora de praticar não vai fazer. Mas Jesus não, ele disse, não vim para ser servido, eu vim para servir. Imagina o impacto dessa palavra na mente dos apóstolos, que naquele momento ali, todos os reis daquele lugar e os prefeitos e governadores, todas as pessoas investidas de autoridade, até os soldados romanos, eles só queriam ser servidos. Funções que foram criadas para servir a comunidade, servir o povo, agora estavam forçando o povo a servi-lo de forma quase escravatória, muitos deles de forma de escravo mesmo. E aí chega Jesus, de repente, e fala para os apóstolos, olha, eu não vim para ser servido por ninguém, eu vim para servir. Então, imagina o impacto que essas palavras causaram na vida dos apóstolos, principalmente quando eles viram Jesus servindo. Quando eles viram Jesus servindo, o tempo todo Jesus está servindo, né? Acho que o ponto máximo assim que eles viram Jesus servir foi ali quando Jesus lava os pés dos discípulos. Foi o ponto máximo. Então, o verdadeiro rei ele não tem vergonha de dizer para os seus servos que ele veio para servir. Ele não tem vergonha, né? Na maior parte das culturas, né, que nós vemos no mundo todo, um rei não é aquele que serve. Um rei não é aquele que serve. Um rei é aquele que é servido. Mas aí chega, então, a hora de Jesus dizer quem ele é. Isso é fantástico. Isso diz muito para nós. Muito para nós, porque nós somos servos do Senhor, estamos trabalhando na igreja, servos do Senhor, estamos trabalhando no nosso emprego, servos do Senhor, estamos trabalhando na nossa casa, servos do Senhor e sendo servos do Senhor onde quer que nós estejamos, né? O pastor Carlos, às vezes, vai falar comigo sobre Juarez, o que você acha de fazer isso aqui? Eu digo, pastor, eu vim aqui para servir. Então, o Senhor faz os planos aí
e eu pode me encaixar que eu vou. Porque é isso o nosso propósito como servo de Deus. É servir mesmo, nós estamos para servir a comunidade. Então, na maioria das culturas é vergonhoso dizer, eu sou um servo. Imagina a rainha lá da Inglaterra dizer, eu sou uma serva. Mas ela está lá, coberta de 300 servos, só para trocar a roupa dela, mais 200 só para fazer comida, mais quase 1.000 só para fazer, para arrumar aquele paláciozinho gigantesco. Então, que tipo de serviço é esse? E Jesus veio exatamente para isso, né? Na cultura do reino de Deus, é diferente a cultura do reino de Deus e do mundo. Na cultura do reino de Deus, servir é honroso. O serviço é honroso, né? Tanto que quando chegam os discípulos para Jesus e perguntam sobre o servir, Jesus fala assim, aquele que quer ser maior, que seja o servo. Quando seria diferente, você quer deixar de ser servo, seja o maior, mas no reino de Deus é o contrário. Se você quer ser o maior no reino de Deus, seja servo, porque essa é a característica do reino de Deus. Vamos seguir adiante, né? Vamos ver como isso foi na vida de Jesus, como isso aconteceu na vida de Jesus, porque a gente precisa entender a questão de como isso funciona na minha vida, mas vamos olhar primeiro para Jesus. Isaías, no capítulo... No slide 5, tá, pastor? Fala assim, vamos ver isso na vida de Jesus. Esses irmãos estão vendo aí no slide, mas está escrito assim, Isaías anunciou o nascimento, que o nascimento seria milagroso, que o seu nome seria Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Vocês estão vendo esse slide aí? Então, vemos isso na vida de Jesus. Isaías disse... Ok. Isaías escreveu, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, a que lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo, né? Isso foi feito essa profecia de Jesus, tem muitas outras, vamos ver, né? Que ele nasceria de uma virgem e já teria um nome. Então, antes mesmo de Jesus nascer, já havia várias profecias sobre ele. A primeira profecia sobre Jesus já está lá no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus fala para a mulher sobre que a serpente picaria o calcanhar dela, né? Mas que o descendente esmagaria a cabeça da serpente. E aí tem essa profecia que dá com mais detalhes, quem seria esse Jesus. Então você vê a identidade de Jesus se formando no passado. E aí fala assim, como seria esse Jesus? Ele seria alguém que nasceria de uma virgem, a virgem daria a luz a um menino. Então você imagina essa profecia lá no passado, como isso soaria? Nossa, uma virgem vai dar luz a um menino, né? Então assim, é quase inacreditável, é um milagre que tem que acontecer, e realmente foi um milagre que aconteceu, né? E fala assim, e o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco, né? Ele vai aprender a desprezar o mal e vai escolher o bem, vai ter as características desse menino. Aí fala assim, na verdade, antes de ele saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra cujos 2 reis temem de medo. É a situação deles lá no presente, quando Isaías escreveu isso, né? Essas coisas, situação profética. Então, Isaías, o que Deus está fazendo é dando uma identidade para Jesus, para que não haja dúvida de que quando ele vier, ele vai ser Jesus. Então, Jesus vem nesse momento. Então, Isaías fala isso. Isaías, no outro slide, ele anuncia que ele faria, o que ele iria fazer. Ele ia anunciar as boas novas aos pobres, cuidar dos que estavam com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e anunciar que o tempo de salvar o seu povo já estava chegando. Então, Isaías 61, de 1 a 3 diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar
a libertação dos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que se hão de luto estão, e uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem cavalos de justiça plantados pelo Senhor. Outra profecia, agora essa profecia aqui é mais estranha ainda, porque é uma profecia que aconteceu no momento de Isaías, mas é Jesus falando. É Jesus dizendo que Isaías tinha que escrever dele mesmo. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, é sobre Jesus. E ele me criou para isso, para trazer toda essa alegria, para trazer as boas novas, para curar os enfermos, para trazer libertação às pessoas. Então, toda a identidade de Jesus começa a se formar. Por que isso é importante nós sabermos sobre essa identidade de Jesus? Porque quando Jesus chega, no tempo dos discípulos, ali já, quando Israel está cativo, de novo, agora pelos romanos, essas características aqui de Jesus tinham que fazer parte do ministério e da vida dele. E aí as pessoas iam ver isso. Mas vamos lá, que tem muita coisa para ver, então. Isaías 9, 6 e 7 fala, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que somente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos o fará. Mais uma característica desse menino, ele vai tomar o governo nas suas mãos, né? E essa identidade de Jesus é uma identidade, lembra que a identidade dele é a identidade de servo, né? Ele vai ser o Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso, né? Conselheiro, vai ser um governo de paz. E aí eu acho que essa mensagem aqui, os apóstolos e os homens daquela época, eles tiveram um pouco de confusão de entender essa mensagem. Porque Deus está falando de um reino eterno, que não quer dizer que é um reino terreno, mas é um reino como vive a igreja hoje, né? E eles estão confundindo isso. Eles estavam confundindo isso. Mas era uma característica de Jesus que faz parte para nós entendermos hoje, porque isso é muito real para nós hoje. Porque hoje, uma diferença que nós temos dos discípulos é que os discípulos não tinham o conhecimento que nós temos hoje sobre Deus, sobre a história geral. Eles não tinham, e hoje nós temos. Isso nos ajuda. Então, já vemos que uma característica de Jesus, ele seria, aqui fala também, né? Ele seria da descendência de Davi. É interessante isso, né? Porque ele vinha de... seria uma mulher virgem, né? Daria a luz ao menino, uma mulher virgem. Seria da descendência de Davi. A outra coisa, o outro versículo é em Miqueias, né? Miqueias 5, de 2 a 4. Está na tela? Tá, né? Fala assim, tu, Belém Efrata, pequeno demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eu acho lindo isso aqui. Vamos lá. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores estiver dando à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará. Não, estou perguntando para eles ali. Voltou? Ok. Então, vamos ler o versículo de novo. Se lembra que nós estamos falando sobre a identidade de Jesus e algumas marcas da identidade de Jesus que foi
foram feitas no passado, pelos profetas. E aqui tem outra marca de Jesus nessa profecia de Miqueias, que 5, de 2 a 4, fala: "E tu, Belém Eufrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que o que está em dores estiver dando à luz. Então, o restante dos teus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguro, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra." Aqui é uma profecia gigante, que não dá tempo de falar de toda ela, mas eu quero destacar duas partes aqui. Duas partes aqui, né? Primeiro é que não vai nascer em Belém. Outra característica, né? É a internet, pastor? É a internet? Cai para vocês aí? Quando cai... Continua. Eu não sei se está caindo para eles, pastor. Talvez não cai para eles lá. Quando cai aqui, cai para vocês aí também, ou vocês continuam? O pessoal está se mexendo lá. Ah, não, tu está congelado com a mão, né? Já? Acho que já estão ali, deixa eu ver. Estão ouvindo? Estão ouvindo aí, irmãos? Ok, vamos dar continuidade. Vai espírito de oração aí, em nome de Jesus, né? Então, eu estava falando sobre essa profecia de Micaías, nós estamos formando a identidade de Jesus, né? Para mostrar que a identidade de Jesus está sendo formada durante o processo da vida, que as escrituras estavam sendo escritas, né? Desde Gênesis, e aqui basicamente nos profetas. Mas aqui tem uma característica interessante, que ele fala Belém Eufrata, né? Porque Jesus veio de Belém. De ti sairá o que há de reinar em Israel. Está falando de Jesus. Então, Jesus sabia, Jesus já tem identidade na profecia, né? Quem ele era, não sabe, aqui na profecia não dá para saber como era o nome da mãe dele, mas ele soube, mas de quem ele era, de onde ele veio, o que ele iria fazer. Mas aqui tem umas características interessantes que falam assim: de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Irmãos, quando nós pensamos nos tempos antigos, a gente pode, que Isaías está falando, podemos pensar que ele falou lá de Gênesis, ou lá de Moisés, ou dos outros profetas antes dele, Isaías não, Miqueias, mas ele está falando aqui desde os tempos da eternidade. Então, nós podemos entender que Jesus, já foi pensado em Jesus, a identidade dele, desde a eternidade. E quando que começou a eternidade? Se você faz uma pergunta para você, é melhor responder assim: quando começou o tempo? Quando começou o tempo? Porque Deus, ele é eterno. Então, quando começou o tempo? Quando Deus criou o universo,
Quando Deus criou o mundo, então criou-se o tempo. Para nós, quando Deus criou o nosso planetinha, né, no meio desse monte de universo, então começou o tempo. Ou seja, antes dessa criação, Deus já tinha pensado nessa identidade de Jesus, né? Deus é um Deus de amor, porque Jesus já estava na identidade, na eternidade com Deus. A gente vai ver isso daqui a pouco. Jesus estava lá. Então, isso é muito interessante, porque nós vemos essa identidade sendo formada, estabelecida de uma forma maravilhosa. O outro slide, que é o slide número 9, fala assim, Zacarias falando, né? Anunciou que Jesus entraria em Jerusalém montado em um jumento e que Judas o trairia, né? Fala assim, cortou não, né? E fala assim, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí que te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta, deve ser, né? Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrate até as extremidades da terra. Né? Então, vê que profecia. Deus está fazendo de uma forma que não tem como as pessoas não entenderem quem será Jesus. Não tem como. Mas a gente vê muita confusão quando Jesus veio. E esse é Zacarias 9 a 10. Então, tem a outra palavra que fala que ele seria traído, né? Que ele seria traído, alguém iria traí-lo. Mas essas características de Jesus começam a se formar e fala assim, esse não somente será rei em Jerusalém, mas ele também será conhecido em todas as extremidades da terra, em todos os cantos da terra. Então, para uma pessoa naquela época, um judeu, como que ele entenderia um rei que vai vir, né, que vai nascer e que vai reinar em Jerusalém, mas como é que ele vai ser conhecido como um rei que foi conhecido em toda a extremidade da terra? Aí nós temos um exemplo disso na Bíblia, que foi Salomão. Salomão ele foi conhecido muito longe, né, onde as terras eram conhecidas naquela época, mas até esse momento não se conhecia tudo do que se conhece hoje do mundo. Né? Então, Deus está trazendo uma palavra para nós sobre a identidade de Jesus que nos fala muito. Então, quando Jesus chega, aí vamos falar agora, quando Jesus chega para os judeus, naquele momento ali, ele começa a se revelar como Filho de Deus, ele começa a se revelar como Jesus, como esse Messias. Se você ler, por exemplo, lá no Evangelho de João, você vai ver que as pessoas parecem que não estão entendendo o que está acontecendo. Porque Jesus ele começa a se revelar, mas parece que os homens não têm revelação de quem é Jesus. Parece que as pessoas nunca leram a Bíblia, os fariseus, os saduceus, aquelas pessoas religiosas da época, parece que eles nunca leram a Bíblia. Mas, ao mesmo tempo que acontecia isso com os líderes religiosos daquela época, os grandes homens religiosos daquela época, as pessoas mais humildes, eles eram cativados não pelo que eles conheciam das Escrituras, porque não tinham conhecimento que esses homens tinham, mas pela verdade de quem Jesus era. Tanto que tem um momento na palavra que eles falam assim, poxa, esse aí não é como os fariseus, ele não ensina como os fariseus, porque Jesus era um modelo, Jesus vivia e praticava o que ele falava. Então, ele curava as pessoas, ele andava com as pessoas, ele servia a comunidade, ele sabia o que estava fazendo, as pessoas conheciam, então, o caráter de Deus através da vida de Jesus, mesmo que ele não tivesse um conhecimento grande dessa área das Escrituras. Né? Então, aí, quando você vai ver lá no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 a 5, fala assim, é o slide número 10, né? No Evangelho de João. Todo o Evangelho de João está falando quem realmente era Jesus, né? Qual o seu propósito e o seu destino. Fala assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Quando a gente fala princípio, quer dizer que era o começo de alguma coisa. Então, é o começo do tempo, contando tempo, no Cronos, né? Cronos, contando o tempo. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas,
e as trevas não prevalecem contra a luz. Se você vai ler o livro de João, eu até desafio você a fazer isso. Você vai ver que Jesus está o tempo todo se revelando como Messias para aquela geração. Então, não tem desculpa para eles. Jesus está o tempo todo se revelando quem ele é. O tempo todo dizendo, eu sou Messias, eu sou a luz, eu sou a verdade, eu sou o Filho do Homem. Aí eles pedem sinal, mas eles já viram um monte de sinal. Jesus está dizendo o tempo todo, eu sou Messias, eu sou a luz, eu sou a verdade. E aquelas pessoas o tempo todo dizendo, não, e chega um momento que ele diz, não, você é Beelzebul, você é um demônio. Depois de tantas obras, Jesus está falando, você é um demônio. E Jesus então, não entra em debate com ele diretamente, com aquelas pessoas diretamente, porque não era o tempo chegado dele, mas ele se explica, ele, olha, tudo que eu faço, tudo que eu digo, eu não faço de mim mesmo. O que eu falo por causa do Senhor. O que eu digo por causa do Senhor. Então, todo tempo você vê Jesus mostrando para aquelas pessoas quem ele era. Mas eles não conseguiam entender quem era Jesus. Com tudo isso, não conseguiam entender. Mas nós hoje temos o privilégio de entender quem é Jesus, porque, como eu falei, nós temos o privilégio de conhecer a história. Nós temos o privilégio de a palavra de Deus está disponível para nós. Você pode ir agora e não comer. Agora você não pode, né? Lógico que nós estamos na quarentena aí, mas você pode, em qualquer momento, comprar 1000 Bíblias, se você quiser, para ter na sua casa. Mas naquela época as pessoas não sabiam, não era todo mundo que sabia ler, né? E eles estavam como escravos de Roma, então tinha muitas outras coisas acontecendo. Nós tínhamos os judeus religiosos que queriam ser donos do poder, e só eles tinham a verdade, então era muito complicado você ter acesso a essa verdade. Então nós vemos a identidade de Jesus sendo revelada na Bíblia, mas sendo desprezada pelos homens religiosos, mas não desprezada pelas pessoas que Jesus veio realmente servir e aceitá-lo como Senhor e Salvador naquele momento. Então, todo esse versículo que nós lemos, eles mostram exatamente qual era a identidade de Jesus. Quando Jesus veio, você não vê que teve dificuldade nenhuma para ele entender. Eu fico imaginando quando Jesus nasceu, né? Porque Jesus não sabia, quando criança, bebê, ele não sabia quem era a mãe ou das profecias, mas ele foi aprendendo. Então, eu creio que a mãe dele, quando Jesus foi crescendo, a mãe dele foi dizendo, olha, meu filho, você tem um propósito nessa terra e você tem um destino. E levava ele para a Bíblia e dizia, olha, o seu destino é esse aqui e o seu propósito é esse. Você vai dominar, você vai ser um rei. Você vai dominar sobre as nações. Você vai dominar sobre os povos. Seu nome vai ser conhecido. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus. Diretamente você é filho de Deus. Você não sabe, vou te contar a história. Um dia eu estava no meu quarto, assim. E aí apareceu um anjo e ele falou assim. E aí, depois de um tempo, eu fiquei grávida e você nasceu. Então, você é um fruto do Espírito Santo na minha vida e você nasceu. E você imagina Jesus ouvindo essa história o tempo todo. Aí a mãe, pois Jesus começa a aprender a ler, né? Porque ele foi educado também, né? Ele começa a aprender a ler, começa a poder entender as profecias, aquilo tudo, e ele consegue identificar tudo aquilo que é dele. Ele consegue entender tudo isso que está lendo Isaías, ele consegue entender que ele viria para servir, ele viria para ser o Salvador, ele viria para trazer justiça, ele viria para reinar sobre Jerusalém, mas ele entendia como era esse reino. Então, ele ouvia tudo isso dos pais, né? Os pais o tempo todo ensinando ele, ao mesmo tempo, possivelmente, ele estava aprendendo o ofício do pai dele, que era ser carpinteiro, mas ele sabia. Tanto Jesus sabia que quando ele tinha 12 anos que ele foi para o templo, isso eu acho lindo e fantástico, né? Quando ele tinha 12 anos que ele foi para o templo, a Bíblia fala que ele ficou para trás no templo. Aí os pais dele voltaram e disseram, meu filho, por que você fez isso conosco? Ele falou, você não sabia que eu tinha que estar na casa do meu pai? Então Jesus e a Bíblia fala que os homens ali estavam extremamente impactados com as perguntas que ele fazia e com as colocações que ele fazia em relação ao reino de Deus. Então, é muito lindo que nós vemos a identidade de Jesus crescendo nele. Aí Jesus, então, ele cresce num ambiente onde ele sabe de onde ele veio, ele sabe o nome de pai, nome de mãe, sabe de qual comunidade ele pertencia, de que cidade, onde ele nasceu,
começa a conhecer sua história, mas muito mais que isso, ele sabe que ele é um plano perfeito de Deus para aquele momento da história. Muito mais importante isso, ele sabia que antes de haver tempo, ou seja, na eternidade, ele tinha sido pensado. Então, ele já é uma criança que, quando ele já nasce sabendo de onde ele veio, quem ele é, o que ele está fazendo agora e para onde ele vai, que são as perguntas básicas que essa geração de hoje, queridos, essa geração de hoje, você precisa saber dessas respostas. Né? Você precisa entender isso. Então, no próximo slide, é muito interessante, é sobre a identidade de Jesus. O próximo slide é o 11. Fala assim, identidade de Jesus. Ela foi planejada antes dos tempos eternos, antes de haver tempo. Quando somente existia Deus e o Verbo. Imagina isso, querido. Antes de existir qualquer coisa, só existia Deus e o Verbo, o Espírito Santo, Deus Pai e o Filho. Antes de haver qualquer coisa, quando havia só eles, reinando a Deus absoluto, então já havia pensado na eternidade. Né? Existia Deus e o Verbo, que também era Deus. Nasceria da descendência de Davi, de uma virgem, na cidade de Belém, Nazaré. Seu nome seria Emanuel. Emanuel seria de uma nação judia, falaria a língua, né? Saiu errado aqui, mas depois eu conserto, a língua judaica, teria uma cultura judia, tudo, nos mínimos detalhes sobre quem era Jesus, quem deveria ser Jesus, de onde ele viria, tudo estava ali. Né? É muito fantástico. Então, você já nasce sabendo todos... Saiu? Poxa vida. Deixa eu mudar isso aqui. Olá. Voltou de novo, né? Voltou, glória a Deus. Tá. Irmãos, lembrem sempre que nós estamos num processo, né? Então, você imagina, voltando ao assunto, você imagina uma criança que nasça já sabendo de todas essas informações, como seria útil para ela, de ela nascer sabendo de onde ela veio, quem ela era, o que ela estaria ali fazendo e qual seria o destino dela. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Então, essa é a identidade de Jesus. Vamos ver o propósito de Jesus no slide número 12. Propósito de Jesus. Isso tudo foi tirado dessas profecias, tá? O propósito de Jesus tem a ver com o que vamos fazer, né? Propósito tem a ver com aquilo que nós vamos fazer, com os dons e talentos que Deus, de antemão, deu para Jesus. Então, toda questão de propósito tem a ver com aquilo que nós vamos fazer. Propósito é o que eu vou fazer com a minha vida, né? Então, Deus deu dons e propósitos de antemão para Jesus. Seu pai era carpinteiro, logo Jesus precisaria de habilidade nesta área, porque era comum na cultura judia o pai ensinar o ofício dele para o filho. Se o pai era lavrador, era comum ele ensinar o filho a lavrar. Se o pai era pedreiro, era fazedor de tijolo ou ourives, ou trabalhava com ferro, ou com palha, ou com alguma coisa, era comum do pai ensinar o filho a trabalhar com aquilo, porque aquilo era uma profissão que ia sustentar a família do filho no futuro. Então, Jesus teria um pai que seria carpinteiro, então, possivelmente, ele precisaria de habilidade nesta área, porque não é todo mundo que sabe trabalhar com carpintaria, né? Tem gente que, talvez, na carpintaria quer construir uma casa, consegue desenhar um carro, né? Então, não é todo mundo que tem habilidade com todas as coisas, né? E, por exemplo, eu digo para minha esposa que eu não posso dançar. Eu não tenho habilidade para dançar. Eu me esforço, no máximo, para agradar minha esposa, porque eu quero que ela fique feliz, mas eu não sei quantas vezes eu piso no pé dela e eu sinto que às vezes eu quero ir para um lado, ela me puxa para o outro, porque eu não sei, não são minhas habilidades, né? Eu jamais poderia ser um cantor, por exemplo, também. Não poderia ser um cantor, né? Não tem como.
Então, Deus nos dá habilidade. Deus deu para Jesus algumas habilidades. Então, Jesus, eu calculo que Jesus era uma pessoa forte, assim, musculosa, não esses bombados que a gente vê hoje, que vão para a academia e ficam levantando ferro. Jesus já tinha madeira para levantar, ele era forte, sem precisar de todas essas bombas que o pessoal toma, né? Essas químicas todas, que depois, quando o cara desde academia vira toda gordura e ele fica difícil para tirar de volta. Né? Então, o meu propósito tem que ver com as minhas habilidades, as características que eu tenho, aquilo que Deus me deu. Então, eu costumo trabalhar com jovens e tentar ajudar os jovens a descobrir seus dons, suas habilidades, aquilo que é natural nele, que isso ajuda ele a definir carreira. Né? Não adianta você querer trabalhar com, por exemplo, com medicina, se você, quando vê sangue, desmaia. Não tem como. Eu nunca faria isso. Né? Eu não desmaio vendo sangue, mas eu não acho que eu não teria coragem de cortar alguém. Né? Talvez eu me corte eu mesmo, assim, para tirar. Mas não adianta. Então, você tem dons e habilidades que Deus lhe dá quando você nasce, e Jesus a mesma coisa, porque ele ia precisar de dons de habilidade na área de fazer, por exemplo, um móvel, né? Tem gente que está pregando por aí a maior mentira sobre Jesus, que Jesus era milionário, que alguém dizia que era o carpinteiro mais rico daquela época, né? Porque eu até vi isso um pastor pregando na internet, eu fiquei espantado, mas ele disse que Jesus era o carpinteiro mais rico daquela época, porque para fazer uma mesa levava quase um ano fazer uma mesa com os bancos. Mas chegava lá um capitão, ele falou isso, eu achei um absurdo. Ele falou, chegava lá um capitão, presidente da guarda, com Jesus e dizia: olha, eu quero uma mesa com 8 cadeiras. E Jesus dizia: que tamanho é a mesa? Aí o cara dizia: eu quero desse tamanho, quero as cadeiras desse tamanho. E começava a dizer, e aí Jesus dizia para ele assim: quando é que você quer essas cadeiras? Ele disse: o mais rápido possível. E Jesus dizia: vem amanhã buscar. Aí o capitão ia embora, e no outro dia voltava, a mesa estava pronta. Mas como que isso aconteceu? Jesus não falava, mas isso porque ele era Deus, ele fazia assim, e a mesa saía. Eu já vi essa pregação, irmãos. Isso é mentira. Jesus teve que, martelo, pem, na madeira, serrote, que não existia serra elétrica, serra, rec, para cortar madeira. Entendeu? É assim que era o reino de Deus. Então, Deus nos dá habilidades. E Jesus tinha essas habilidades. Né? Então, ele iria ter dons e talentos que seriam usados para a glória de Deus. Né? Ele seria um pregador do evangélico, logo ele teria que ser uma pessoa conhecedor da palavra, teria que saber ler, né? Teria que saber interpretar o texto e a palavra de Deus. Ele teria que ser um bom conselheiro, porque a Bíblia fala que ele ia aconselhar. Então, ele tinha que conhecer pessoas, tinha que ser uma pessoa de pessoas. Você imagina uma pessoa que não gosta de relacionar com as outras pessoas, aconselhando o outro? Não é a habilidade dele. Não é a habilidade dele. Porque ele não gosta de pessoas, como é que ele vai aconselhar pessoas? Não gosta de estar com pessoas, como é que ele vai aconselhar pessoas? Então, ele seria um conselheiro, ele precisava ter habilidade de conselheiro, né? Ele traria um novo conceito de Deus para a nação de Israel, né? O reino de Deus está chegando. Então, ele precisava conhecer o que tem no reino de Deus. E lá no reino de Deus, a gente conhece de 2 formas. Só tem 2 formas de conhecer o reino de Deus. O que acontece lá no reino de Deus, ou nos céus, vamos dizer assim, né? Depois a gente vai separar isso. É através da palavra de Deus e através da oração. Sem isso, não adianta, você não conhece. Você só tem suposições sobre qualquer coisa. Então, Jesus, ele conhecia a palavra, tanto que ele cita a palavra, mas ele também conhecia, através de relacionamento pessoal com Deus, ele conhecia o caráter, ele conhecia Deus de forma pessoal. Lembra que Jesus era igual eu e você. Ele tinha as habilidades que ele tinha, natural, mas o que fazia diferença nele, entre ele e as outras pessoas, é o relacionamento que ele tinha com Deus. Então, se nós queremos saber como trazer o reino de Deus para essa terra, nós temos que entender como é o reino de Deus, como isso funciona, o que eu posso fazer de diferente para isso. E Jesus, ele precisava, porque ele ia trazer uma nova noção para o povo de Israel do que era o reino de Deus. Né? E ele teria que entender muito bem isso. Então, você vê, o propósito de Jesus aqui, fora esses, era que também que ele iria morrer voluntariamente pelo pecado do povo. Jesus ia morrer voluntariamente. Então, Jesus, quando ele começou a entender
o propósito dele aqui, ele também sabia que ele ia morrer. A mãe dele também sabia que ele ia morrer aqui. Em algum momento da história dele, não morrer de velhice, mas ele ia se entregar voluntariamente, mas ninguém tinha noção de como isso ia acontecer, mas Deus estava preparando a história dessas coisas, né? E a última coisa que a gente vê é que Jesus seria um servo, ele seria um rei servo no propósito dele. Propósito, usando os dons e habilidades, Jesus ele seria um rei servo. E eu gostaria de ver a última coisa aqui, é o destino de Jesus. A última coisa por hoje, tá? Eu quero ver o destino de Jesus. Está no tempo, né, pastor? Está no tempo. Então, o destino de Jesus. O destino de Jesus é aquilo que vai, o final. Qual o final? Qual é o final? O que eu quero com a minha vida, né? Eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo, mas por que eu estou fazendo tudo isso? Por que eu sei essas três coisas? Porque eu tenho um destino. E o destino de Jesus era ser Deus, Senhor e Salvador do mundo todo, de todo aquele que a ele se achegasse. E hoje ele é Senhor e Salvador da minha vida, Senhor e Salvador da sua vida, Senhor e Salvador de um número de pessoas que estão hoje no mundo, né? O seu destino era eterno. E ele sentado à direita de Deus Pai de novo, como era na eternidade. Então, o destino de Jesus veio da eternidade. O destino não, o começo de Jesus, ou seja, a identidade dele começou na eternidade e terminou na eternidade. Terminou não, né? Está no processo da eternidade. E é lindo nós vermos isso, porque essa história já aconteceu. Mas antes dessa história acontecer, ela já foi prescrita na palavra de Deus, prescrita na eternidade, prescrita no livro da história de Deus, né? Naquele livro que fala ali no livro no Salmo 139. Já foi prescrita a história de Jesus pelo Deus que para muitos dizem, quem é esse Deus ruim que deu seu filho? Mas é um Deus de amor que deu seu filho, não porque o filho ia ter um final desastroso, mas porque o filho ia ter um final melhor. É um Deus amoroso que pensou na eternidade, antes de todas as coisas acontecerem nele, e pensou que ele iria ser esse Deus que iria salvar toda a humanidade e ia voltar para ele agora, feito uma obra maravilhosa de salvar todos os seres humanos que a ele se chegasse. Mas aí eu quero só deixar uma pergunta, assim, né? Porque eu já falei isso para muitas pessoas, sabe o que muitas pessoas dizem, meu irmão? Disse, mas isso, Juarez, isso é só na vida de Jesus, porque ele era Deus. Eu sou um ser humano normal. Deus não pensou assim de mim. Então pensa sobre isso, né? Porque Jesus era um ser humano igual a eu e você. Ele não era diferente de mim e de você. Ele era igual a eu e você. Ele teve uma história escrita sobre ele. Mas ele era igual a mim e você. Ele teve que aprender, a Bíblia fala que ele teve que aprender a obediência pelas duras provas também que ele passou. Ele teve que aprender a viver nesse mundo por aquilo que ele passou. Ele teve que aprender a obediência, a Bíblia fala que ele deixou a glória dele, se tornou homem para ser igual a mim e a você. Eu não sei como é na eternidade, a imagem de Deus. Eu não sei como Deus se parece na eternidade. Mas eu sei que Jesus, e para todos aqueles que morreram no Senhor, é muito melhor do que aqui, irmãos. É muito melhor do que aqui. Então, quando nós confiamos no Senhor, quando nós confiamos naquilo que Deus está fazendo, não é difícil para nós entregarmos nossa vida, nossos planos, nossos sonhos, nosso destino, não é difícil nós entregarmos para Deus. Por quê? Porque nós vamos entender que os planos de Deus para mim são melhores do que os meus mesmo. Difícil seria para Jesus se ele ficasse sofrendo a vida toda, que desde os 33 anos, a vida toda até envelhecer e lá no final entregar a vida dele por amor de todo mundo. Mas não, Deus reservou esses últimos 3 anos, ou 2 anos e pouco da vida de Jesus, para ele fazer basicamente essa obra. E se dá, porque ele não foi morto
porque os homens queriam matá-lo, mas ele se deu para morrer por mim e por você. Então, a identidade de Jesus é a identidade completa. Pode-se dizer, com toda tranquilidade, que Jesus morreu contente, porque a obra foi consumada, porque o destino dele se cumpriu. Então, ele foi uma pessoa que ele sabia da sua identidade, do seu propósito e seu destino. Ele sabia de onde ele veio, ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele estava fazendo e ele sabia para onde ele ia depois disso. São as 4 perguntas básicas que o ser humano precisa responder. Eu queria que nesse tempo, pastor, quando é que vamos ter outra reunião? Amanhã? Amanhã, né? Até amanhã, que você pensasse nisso. Se você sabe da sua identidade, né? Pega aí esse estudo, a gente pode mandar para você uma cópia do que nós fizemos para você. Você pega esse estudo e começa a tentar responder isso para você, né? Se você sabe de onde você veio, quem você é, o que você está fazendo e para onde você vai. Essas 4 perguntas básicas, se você souber responder ela, querido, você vai a pessoa mais feliz do mundo depois de mim. Porque eu sei. Eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo e sei para onde vou. Por isso eu não tenho medo do futuro. Porque eu sei para onde eu vou. Amém? Vamos orar? E aí, se você tiver perguntas, você manda o seu e-mail, né, pastor? Eu vou pôr depois, deixa eu pôr aqui pôr num slide do telefone, o WhatsApp, depois, amanhã eu coloco, né, mas você pode mandar para o pastor manda para você, e você manda as perguntas, e aí a gente vai tentar responder depois, tá bom? E amanhã, vai ter um horário para a gente conversar sobre isso, porque já são 4h30, tá? Vamos orar então? Aí, se os pequenininhos que estão por aí, que eu estou vendo, tem a família completa ali, glória a Deus, quiserem fazer perguntas, pode fazer para o seu pai que ele sabe. Se ele não fizer, ele vai escrever para mim. Vai escrever para mim, o pastor, a gente vai... Não, irmão? A gente vai responder, tá bom? Vai tentar responder. E que a gente não souber, a gente ora e Deus fala. Amém? Vamos orar? Muito obrigado por vocês estarem participando disso. E vocês podem compartilhar esse link com outras pessoas, tá? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo que nós tivemos juntos, Senhor. Eu sei que tudo é novo, a forma de nós fazermos isso. Nós estamos aprendendo, organizando as coisas. Nós estamos, Senhor, ainda no processo de aprendizagem de como nós vamos mexer com todo esse equipamento, toda essa tecnologia que o Senhor criou antes dessa catástrofe chegar, já para abençoar a gente mesmo. Como igreja, nós podemos reunir, olha que coisa linda, né? Obrigado porque nós temos internet hoje. E nós podemos nos comunicar e aprender uns com os outros assim. Senhor, agora eu oro para que o Senhor nos ajude, para que nós entendamos, principalmente essa nova geração, para que eles entendam o propósito deles, para que eles entendam a identidade, o propósito deles nessa terra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu vejo tantos jovens perdidos, às vezes estudando por anos uma coisa, quando termina ele descobre que não é aquilo que enche ele de alegria, que não é aquilo que traz felicidade para ele, embora traga dinheiro, traga status, traga um monte de coisa, mas não traz alegria e felicidade, porque não sabe, Senhor, o propósito. E porque às vezes sabe o propósito, mas não quer andar no propósito, porque acha que não quer aquilo, porque outros querem. Então, Senhor, eu oro em nome de Jesus, pedindo que o Senhor nos abençoe com o Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos andar segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade e Teu cuidado, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua palavra encha o nosso coração. Em nome de Jesus, nos ajuda a nos descobrir a nossa identidade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, amanhã nós vamos ver mais sobre nós agora. Hoje nós vimos sobre Jesus, sua identidade e seu propósito. Amanhã nós vamos ver sobre nós,
sobre o que Deus pensou para nós, tá bom? Deus te abençoe, fica na paz de Deus. Pastor, o senhor quer dizer alguma coisa aqui? Sim. Obrigado, Juarez, por esse tempo, né? Compartilhar essas verdades sobre Jesus, sobre aquilo que a Bíblia fala, né? Acerca do propósito de Deus para nós. A gente vai ver isso um pouco mais de detalhes amanhã. Como o Juarez falou, né? Tem muita coisa que é nova para nós. E a gente está tentando assim, buscar em Deus sabedoria para poder aproveitar esse tempo. Amém. Família reunida, né? Que bênção. Sim. A gente está muito feliz com a participação de vocês, né? Dessa vez a gente não fez assim tão aberto para interagir, mas amanhã eu acho que a gente pode ter um tempo que vocês também podem participar mais. O Evandro colocou, né, o WhatsApp, número do WhatsApp do Juarez. Então, se você tem alguma pergunta, você pode fazer para ele direto, né? E amanhã a gente pode comentar as perguntas e aí tem um tempo também de uma interação melhor, né? Amém. Amém. Esse aplicativo Zoom, eu acho que é um recurso que a gente tem, muito bom, porque dá a possibilidade de interação. A gente também está descobrindo, né? Porque nós instalamos aqui no computador da igreja, você viu que é possível a gente compartilhar vídeo, alguns slides, né? O Evandro está aqui ajudando a gente. Obrigado. Então, graças a Deus que a gente tem isso aí, né? E aí a gente precisa usar isso a nosso favor. Tem falado, né? Como você tem mais tempo, alguns aqui na nossa cidade, né? Pelo menos. Murata, ela interrompeu assim, o trabalho alguns vão ficar até o dia 7, outros porque vão emendar a folga, vão ficar alguns dias a mais. Eles estão fazendo isso também para poder cuidar, né? Para não espalhar mais esse vírus. Na cidade, a cada dia tem aumentado um pouco mais o número de casos. A gente vai estar tentando assim colocar também os irmãos a par, né? Nós temos esse grupo no Messenger da igreja e a ideia é ir passando as informações que são mais importantes. O primeiro-ministro Abe, ele está declarando aí o estado de emergência em algumas províncias, né? Especialmente aquelas que estão com o número mais alto de casos de pessoas infectadas. Então isso inclui especialmente Tóquio, né? Que é a província que tem mais casos, Osaka também. Então não está valendo ainda para todas as províncias do Japão. Aqui na nossa província de Fukui, o governador pediu para que a gente evitasse assim, de estar saindo. E esse estado de emergência, alguns têm me perguntado, e aí, pastor, né, será que vai faltar? A gente tem que tocar comida e tal e tal. Olha, a princípio não, porque esse estado de emergência, na verdade, vai dar um pouco mais de liberdade, né, para o governo tomar algumas providências para poder ampliar, especialmente o cuidado das pessoas que estão infectadas, porque o número de vagas, de leitos, né, que é necessário para atender toda essa pessoa, em algumas dessas províncias já chegou num ponto que não tem mais vagas, né? Está inviabilizando a internação de pessoas. Então, se você não tiver lugar preparado para internar esse número mais alto de pessoas, muitas pessoas podem perder as suas vidas, né? Então, é uma luta contra o tempo. Eu penso que, graças a Deus, que a gente está num país que está acostumado, né, a lidar com situações de emergência, de catástrofes. Eu penso que a gente não precisa entrar assim, em pânico, né? A gente deve ir acompanhando as notícias e tentar ver realmente aquilo que também está sendo feito de bom, né? Não só ouvir o lado ruim das dificuldades, dos problemas, mas também todo o esforço que existe no mundo inteiro hoje, né, de se criar vacina, remédios,
e um esforço para, assim, global também, né, de luta contra algo que está sendo maléfico para toda a humanidade. Então não adianta a gente falar assim, a gente vai, né, achar e controlar as coisas só aqui no Japão e aí você vai estar satisfeito. Não, porque se você não ajudar as outras nações a controlar, isso daí pode voltar a qualquer hora de novo, né? Então essa consciência, sabe, de nós como seres humanos, que a gente não pode ficar olhando só para o nosso umbigo e achar que, né, o meu país é melhor, a minha raça é melhor, isso aí realmente já não tem mais propósito, né? E eu penso que de todo esse mal, com certeza isso vai ajudar as pessoas a serem mais maduras, mais responsáveis, entender que, né, eu preciso cuidar do todo, não só do que é meu particular. Eu penso que a gente vai sair dessa assim mais maduro. Acompanhando um pouco as notícias também, acho que deve levar mais tempo, né? Tem muita gente também que está com expectativa, assim, acho que não muito real. Vai resolver, né, até o final do mês de abril? Penso que não, né? Então a gente tem que ir acompanhando a evolução do que tem acontecido nos outros países e perceber, né, assim, que de fato talvez leve um pouco mais de tempo aí e a gente tem que estar se prevenindo, né? Financeiramente também, eu acho que a gente tem que estar avaliando o que realmente é urgente ou é necessário, eu preciso comprar, e aquilo que não é necessário, eu deixar para um tempo depois, né? Porque economicamente tem já previsões, né? Que vai ser uma situação difícil, do jeito que foi talvez parecido com 2008, 2009, né? Então precisamos orar. Existe uma convocação também, né, no Brasil para um jejum nacional. Infelizmente, alguns talvez tenham interesses mais políticos do que espirituais, mas essa prática do jejum é algo que Jesus mesmo, né, falou que a gente teria tempo para, haveria tempo para, momento para a gente poder praticar o jejum. E jejum nada mais é do que a gente poder realmente gastar esse tempo com muito mais intencionalidade de buscar a Deus, de clamar, né, essa presença de Deus na nossa vida, na vida da nossa nação, na vida deste mundo. Então eu penso que não só como foi, né, conclamado aí um jejum nacional no domingo que passou ontem, mas acho que é uma prática que a gente, né, deve fazer com uma maior assim frequência, né? Todas as vezes que você sentir que é algo necessário, que essa busca em Deus, né? Com uma maior intensidade. O jejum ele realmente ajuda a gente a lembrar, né? Que a gente está nesse propósito de buscar mais a Deus. Não é fazendo jejum que a gente sensibiliza o coração de Deus. Ele não vai estar atendendo uma pessoa que está jejuando e a outra não está jejuando, então Deus não vai ouvir. Não. Acho que o jejum ele serve realmente para nós lembrarmos, né? Se eu estou abrindo mão de algo que eu gosto, que é algo que, né, assim, me dá prazer, para gastar mais tempo focado num propósito de oração, isso é para mim, né? Não é para sensibilizar o coração de Deus, tá? Então, acho que a gente tem que estar bem atento também para discernir direito, né, o que estamos vendo, ouvindo através da internet, tá? Então, eu oro para que nesse período que alguns aqui, especialmente na nossa cidade, estão sem poder trabalhar, né? Oro para que talvez na sua casa aí, onde você está, no seu apartamento, você dedique tempo. Olha, tem tantas coisas para a gente poder aprender, né? Você pode melhorar o seu japonês, você pode assistir um bom filme, né? Ter discernimento naquilo que você assiste, você pode dedicar tempo para entrar em contato com as pessoas, né? Esse programa Zoom, acho que nem todo mundo tem familiaridade. Eu acho que alguns ainda não conseguiram entrar também porque não têm conseguido instalar. Então, aqueles que são mais próximos a você, manda um recado. Olha, você conseguiu instalar o Zoom?
porque talvez esse seja um aplicativo que a gente use com mais frequência daqui para frente, até passar, né, esse período todo, tá? Uma porque é gratuito, né? Nós instalamos uma versão paga aqui na igreja para ter mais tempo para poder transmitir e para ter a adesão de mais pessoas, né? Mas quem participa, só com o aplicativo de graça, você pode participar de uma reunião aí, né, o tanto tempo que durar, tá? Aqui na igreja a gente então comprou essa versão paga para daqui a gente promover reuniões que as pessoas possam entrar e participar, né? Então eu queria encorajar você a fazer contato com aqueles que estão aqui com a gente, ou alguém, né, que é conhecido seu, que está aqui ou no Japão ou no Brasil, não sei, e quer convidar, olha, instala esse aplicativo. Se ele não souber, instrui ele, faz um teste, você e a pessoa. E aí nas próximas vezes, né, quando a gente fizer, por exemplo, amanhã, na hora que a gente manda o link, você faz uma cópia desse link e manda para essa pessoa. Então ela vai ter possibilidade de estar interagindo com a gente aqui também. Esse período da tarde, assim, para quem está no Brasil, não dá, né? Porque lá é de madrugada. Mas a gente tem pensado, né, também, talvez em promover reuniões mais curtas, mais breves, só para orarmos, por exemplo, né? De manhã, que aí no Brasil seria à noite, ou uma reunião de oração à noite, que lá seria de manhã, né? As pessoas no Brasil também, a maior parte delas estão em casa. Então, vamos pedir, né, sabedoria de Deus para podermos aproveitar esse tempo. Amém? É isso aí. Tem mais alguma coisa? Não, né? Tá. Então, Deus abençoe, né? A gente se vê aí amanhã nesse horário, tá bom? Um abração. Tchau, tchau. Tchau, queridos. Deus abençoe.